Olá, querido, seja bem-vindo à quarta aula da série Libertação Genética, onde nós estamos fazendo uma tratativa acerca desse assunto, que é um assunto que, creio, é um dos mais relevantes para a nossa geração, é um dos mais relevantes para aquilo que nós estamos vivendo absolutamente nesse mundo atual. A restauração e a libertação genética é algo que tem que ser mais prontamente estudado, mais prontamente compreendido esse tema, para que nós possamos crescer nele, na graça e no conhecimento, e sermos de fato libertos. Libertos em todos os aspectos, em todos os fatores, libertos em todas as esferas que nós precisamos para a gente poder ser de fato livre, como diz a Escritura. Sermos livres, né? O Senhor nos libertou para sermos livres. Só que muitas vezes, ainda que nós tenhamos a ordenança de Deus de sermos livres e termos a liberdade no Senhor, muitas vezes nós não temos vivido em liberdade. E é por isso que nós precisamos estudar e aprender, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor e crescer na graça e no conhecimento, para que nós possamos alcançar a vida plena, plenitude de vida, que é a vida abundante que o Senhor prometeu para todos nós. Amém? Então, feche teus olhos aí, se você puder, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais uma aula, por mais uma oportunidade de te buscar, de aprender a tua palavra, aprender os teus princípios, aprender, ó Deus, qual é a tua vontade para nós, como teu povo, como teu corpo na terra. E nós possamos crescer, Senhor, em graça e em conhecimento, mas crescer também em entendimento e sabedoria, crescer em conselho e fortaleza, crescer, ó Deus, nas 7 facetas do teu Santo Espírito, para que nós possamos sermos revestidos do Senhor, que é o principal das facetas do Espírito Santo. E nós pedimos que o Senhor seja de fato o Senhor da nossa vida, que o Senhor de fato governe a nossa vida, que o Senhor de fato transforme a nossa vida, não da forma como nós queremos, mas da forma como nós precisamos. Que o Senhor nos ajude a que nós possamos realmente sermos transformados pelo poder da tua palavra. E é o que nós fazemos aqui todas as terças-feiras, em nome de Jesus, e abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender as tuas escrituras sagradas. Amém. Amém? Então vamos lá. Ah, hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Esse objeto aqui. Nós vamos tratar sobre esse objeto. Eu deixei aqui já pronto, mas eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. O nome disso aqui, para quem não sabe, é menorá. Dessa palavra aqui, o nome desse utensílio, aliás, é chamado de menorá. Menorá, noutras versões, vai estar também como candelabro. Candelabro de 7 pontas. Então ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele tem 7 hastes, 7 pontas. E essa menorá, ela é o símbolo, ela é simbólica, ela tem um símbolo muito extraordinário, porque ela tem vários símbolos bíblicos, né? Ela é o símbolo da luz, ela é o símbolo da palavra, ela é o símbolo do Espírito, aliás, dos 7 Espíritos de Deus, que inclusive eu falei agora na oração, os 7 Espíritos de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de... Até esqueci, Isaías 11, 2. Isaías 11, 2. Se alguém puder colocar aí, coloquei que eu vou falar os 7 Espíritos para você entender. E a Bíblia vai falar sobre esses 7 Espíritos, que são representantes, as 7 luzes, né, que nós temos e que nós precisamos andar em cada uma delas, né? As 7 diretrizes que o Senhor comissionou para nós, como corpo dele, né? Nós temos que ter ele absolutamente, principalmente como Senhor, mas também temos que ter ele como conselho, como conselheiro, como a nossa fortaleza, como a nossa sabedoria, como o nosso temor. Tem mais 3 aí que eu esqueci. Alguém vai colocar nos comentários aí, em algum momento alguém coloca aí, né? Então, os 7 Espíritos de Deus, as 7 facetas do Espírito Santo, são aquilo que faz com que nós cresçamos. Então, você só cresce se você repousar sobre você o Espírito do Senhor, que é o principal, mas também de sabedoria e entendimento, de conselho e fortaleza, de conhecimento e temor. Então, o Espírito do Senhor, o símbolo do Espírito do Senhor é essa haste central, que é o Senhor, e aí vem conselho, opa, perdão, cadê? Espírito, sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor. Presta atenção aqui. Se você não prestar atenção aqui nessa visão, você não vai ter entendimento do que nós vamos falar nessa aula. Por que o senhor falou assim, ó? Aqui a haste central é o Espírito do Senhor. Porque é o Senhor que é o centro de todas as coisas. Ele é o que dá sustentação. Você vê que a base
A base da menorá, ela começa na base e ela sobe por esta haste central até pegar essa primeira vela. Até pegar essa primeira vela. Então ela é porque aqui é mais bonitinha, mais trabalhada, mas a haste original, ela é uma haste inteiriça aqui, ó. E aí ela tem vários braços, ela tem 6 braços no caso. Então os braços de fora, que são os maiores braços, esse daqui interliga com esse interliga com esse e esse interliga com esse. Agora vai vendo que daqui a pouco nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Daqui a pouco nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Vocês vão chocar. Então, o que sustenta é a haste central. É o Espírito do Senhor. Esse é o que sustenta. Inclusive sustenta toda a criação. Daqui a pouco nós vamos ler, nós vamos entender na Bíblia. Mas ele tem a haste que ela uma liga a outra. Essa liga a essa liga a essa e essa liga a essa. Então, esse aqui é o espírito da sabedoria que interliga com o espírito do entendimento, que também é conhecido como inteligência. Então, a sabedoria e a inteligência andam juntos, né? Sabedoria, inteligência. Aqui também fala de conselho e fortaleza. Todo mundo que anda no espírito do conselho é fortalecido. Por quê? Porque a nossa força está nos conselhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria. E a sabedoria que nos guarda de tomar decisões erradas. Você com certeza, quanto mais velho você for, você deve ter. Você com certeza fala uma frase: ah, se eu tivesse ouvido a minha mãe. Ah, se eu tivesse ouvido meu pai. Ah, se eu não tivesse. Ah, se eu tivesse ouvido a minha avó. Ah, se eu tivesse ouvido aquela pessoa que me deu aquele conselho que poderia. Hoje eu poderia estar com uma vida muito melhor do que eu estou hoje. Por quê? Porque você não ouviu o conselho. Então se lascou em algumas decisões que você tomou na sua vida. Então, a sabedoria está intrínseca com o entendimento. O conselho está interligado com a fortaleza e o conhecimento está interligado com o temor. Então, esses dois aqui estão interligados, conhecimento e temor. Né? O conhecimento e o temor estão interligados, conhecimento e temor. E o que tudo isso aqui gera? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ela, deixa ela aqui. O que tudo isso aqui gera? Gera um entendimento de que a Bíblia ela é um livro que ela é codificada, e se você não entender os códex, os códigos da Bíblia, se você não entender aquilo que Deus colocou de forma intrínseca na palavra, por quê? Para que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer. Para que nós possamos crescer no conhecimento, mas também na graça, na revelação, no entendimento. Agora observe, também a Bíblia vai dizer que a glória de Deus é encobrir as coisas, é esconder. E a glória dos reis é esquadrinhá-la. Na outra versão, descobri-las. Ou seja, Deus esconde e os reis descobrem. Deus guarda e os reis esquadrinham aquilo que está guardado. Eles buscam aquilo que está guardado, porque sabem que aquilo que está guardado é o que é precioso. Então, dito isto, quando nós falamos na semana passada sobre. Só voltar aqui, que eu estava dando uma outra estudada aqui. Então, na semana passada, a gente falou sobre as 5 luzes. Né? Quem estava na aula aí, dá um sinalzinho aí. Estava na aula semana passada? Assistiu a aula semana passada? Aquela aula foi terrível, aquela aula foi sensacional. Então, assim, as 5 luzes. Nós falamos sobre as 5 luzes. Agora, observe. Só para rememorar aquela aula, está escrito lá no Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus, haja luz. Gênesis, disse Deus, haja o princípio, a criação, o Gênesis. E houve luz, houve libertação. Aponta para os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, houve luz na terra, nas trevas do Egito. Então, nas trevas do Egito, houve luz. Segunda luz. E viu Deus que a luz era boa. Terceira luz, Levítico. A lei levítica é a lei de Corban, a lei dos corbanotes, a lei da aproximação, a lei dos carab, que significa aproximar-se. E viu Deus que essa terceira luz, a lei da aproximação, o livro de Levítico é o livro que mais nos aproxima de Deus. E é o livro que as pessoas menos entendem, menos compreendem. Né? E fez Deus separação entre luz e trevas. Qual que é a separação que Deus fez entre luz e trevas? Quando ele faz a contagem dos santos e dos profanos, dos fiéis e dos infiéis, dos crentes e dos ímpios. Isso está lá no livro de Números, 4º livro, 4ª luz. E chamou Deus a luz dia
e as trevas noite. A luz ele chamou dia, Deuteronômio. O que que é dia? O que que é clareza? O que que é claridade? O que que é você ter cada vez mais clareza? É quando a lei em Deuteronômio ela é toda repetida. Então, quando a lei em Deuteronômio, a lei do Senhor, ela se torna repetida, essa lei em Deuteronômio, ela passa a ser dia, ou seja, ela passa a ser o guia, aquilo que direciona o povo de Deus. Então a lei ela veio para direcionar o povo de Deus. Então em Deuteronômio, no quinto livro, ela é repetida. Então são à luz de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ou Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Os 5 primeiros livros da Bíblia que falam das 5 luzes, que são as luzes que Deus criou todas as coisas com fundamento dessas 5 luzes que são o Pentateuco ou a Torá. Dito isto, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a menorá. Vamos falar sobre a base da criação. Então, quando Deus ele cria, preste atenção nisso. São 7 dias da criação. São 7 dias a criação. Então, o que sustenta, preste atenção, que você vai chocar. Isso aqui é uma loucura, mas você vai entender na Bíblia Sagrada. O que sustenta toda a criação é o dia sétimo. Esse daqui, ó, essa haste central. Essa haste central que é a primeira e é a última. É a primeira e é a última. É o princípio e é o fim. É o primeiro e o derradeiro. É o Aleph e o Tav. É o Alfa e o Ômega. É essa haste, a haste do Espírito do Senhor. Então, a haste do Espírito do Senhor é a haste que sustenta todas as coisas. O Espírito do Senhor sustenta todas as coisas. Só que Deus criou o primeiro dia, preste atenção, o segundo dia, o terceiro dia, olha para mim, não olha aqui, senão você vai perder. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Mas, pastor, como assim? Exato. Esse aqui não é o primeiro? Que também esse aqui não é o sétimo? Que também é o princípio? Aí você fala, mas pastor, se é o sétimo, como é que ele é o primeiro? É simples, porque o sétimo, que na verdade é o primeiro, cronologicamente Deus colocou na Bíblia como o sétimo, ou Shabat. Mas ele é o que sustenta todas as coisas, porque esse dia sétimo, que na verdade é o dia da criação, ele é o eterno, a eternidade. Ele não tem início, não tem fim. Por isso que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O Aleph Tav, a primeira e a última letra do alfabeto. Então, esse primeiro dia, que é o sétimo dia, para nós é o sétimo dia. Só que olha que interessante, você vai entender onde eu vou chegar, vocês vão chocar. A Bíblia diz, nós vamos ler, mas eu já vou falar para você para depois te provar. A Bíblia diz que houve tarde de manhã, primeiro dia. Sim ou não? Houve tarde de manhã, primeiro dia. Sim ou não? Houve tarde de manhã, segundo dia. Houve tarde de manhã, terceiro dia. Houve tarde de manhã, quarto dia. Houve tarde de manhã, quinto dia. Houve tarde de manhã, sexto dia. Onde é que está o houve tarde de manhã, sétimo dia? Hum? Oi? Ó, presta atenção, eu vou ler com você só essa parte para você entender. Gênesis capítulo 1, verso 30. E todos os animais da terra, todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim fez. E viu, verso 31, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. Então você já sabe que houve tarde de manhã, primeiro dia, que nós vamos ler daqui a pouco, mas você já sabe. Houve tarde de manhã, segundo, houve tarde de manhã, terceiro, houve tarde de manhã, quarto, houve tarde de manhã, quinto, houve tarde de manhã, sexto. Mas cadê o houve tarde de manhã, sétimo? Agora você vai entender. Capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo, Deus terminou no dia sétimo a sua obra que fizera e descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Mas cadê o final? Cadê o houve tarde de manhã, sétimo dia? É porque o sétimo dia ainda existe até hoje. É que o sétimo dia nós estamos vivendo ele. Nós ainda estamos no sétimo dia. Mas peraí, se nós estamos no sétimo dia, esse dia é interminável? Exatamente, porque ele é eterno. Por isso que ele é o primeiro, mas é o último.
Na escala da cronológica, ele está como o último. Mas, na verdade, ele é o primeiro. Por quê? Porque ele é antes de todos os 6. Ah, para de graça. Que é isso? Procura no Google aí para ver se vocês acham. Vai, dá uma procurada lá no Google para ver se vocês acham essa informação aqui. Vocês acham esse conhecimento de graça. De graça. É brincadeira. O povo não merece, não. Pelo amor de Deus. Então, o que acontece? O dia sétimo, que na verdade é o primeiro dia, é o dia que sustenta toda a criação. Agora, você vai perceber, nós vamos ler, que o primeiro dia é interligado com o quarto. O segundo dia é interligado com o quinto. E o terceiro dia é interligado com o sexto. O primeiro, aí até pelo desenho aqui você consegue ver, ó, o primeiro é interligado, ó, com o quarto. O segundo é interligado com o quinto. O terceiro é interligado com o sexto. E o sétimo? O sétimo não é interligado com ninguém, porque ele liga todas as coisas. Ele é o que sustenta todas as coisas. O sétimo dia é o dia que sustenta todas as coisas. Então grava esse desenho aqui, porque daqui a pouco você vai ver ele na prática na Bíblia Sagrada. Vamos lá? Então, é, Gênesis capítulo de número 1, a partir do. Nós já lemos, né, o 3, o 4 e o 5, mas nós vamos ler de novo tudo para você entender. Vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós não vamos estudar esse versículo 1, porque nós vamos jogar ele um pouquinho mais lá para frente, quando a gente for falar sobre a Gênese eterna, né? A criação eterna, a Gênese eterna. Você vai entender de onde você veio, de fato. Só que você precisa entender a base natural, para você até entender que está na Bíblia, para a gente conseguir colocar umas bases espirituais, metafísicas, transcendentes, né? E interlineares para que aí sim a gente consiga dar o entendimento que você precisa para poder compreender o quão sobrenatural e o quão difícil foi o projeto da criação, o quão trabalhoso foi esse projeto da criação para Deus. Então, vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, tornou-se, ou estava, na sua versão, provavelmente, sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pairava por sobre as águas. Presta atenção, porque nos dois versos primários, né, no primeiro verso, verso 1, que fala Bereshit bara Elohim vet hashamayim ve'haaretz, essa palavra Elohim, ou Elohim, como dizem, que significa Deus para nós, mas na verdade, na tradução literal, é deuses. No princípio, criou deuses, porque a palavra em hebraico é plural. Então, não está falando de um Deus uno, está falando de mais Deus, né? Que nós entendemos que é um Deus trino. É três em um. Três em um. Triuno. Triuno. Então, só que essa palavra Deus, Elohim, em hebraico, olha que loucura. Essa palavra ela significa governante, juiz, governantes, tá tudo no plural. Governantes, juízes, seres divinos, anjos, deuses, Deus divino, obras ou possessões especiais de Deus. Agora, olha que interessante. Em todo o projeto da criação, quando Deus começa a criar, primeiro, o princípio da criação, ele cria o Pai, o Filho e o Espírito, a triunidade de Deus. Os três criam todas as coisas. Só que a partir do momento que Deus cria todas as coisas, quando ele vai criar, ele primeiro cria com a essência que é ele mesmo. Só que quando Deus vai criar o homem, ele usa o mesmo termo, Elohim, que significa deuses, que significa anjos. Agora, olha que interessante. Você tem pó de anjo. Acredita nisso? Você tem pó de anjo na sua criação. E é literalmente pó, sabia? Porque Deus ele imprimiu a essência dele em você, que é façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e governe ele, domine ele, governe. Por isso que a palavra Elohim é governadores, de governo. Então você, por ter a essência de Deus dentro de você, você governa. Sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre tudo que se move sobre a terra. Você governa. Só que Deus também colocou pó de anjo. Por isso que ele colocou o mesmo verbo para fazer a criação do homem. Elohim, que significa anjos também, ou essência de anjo.
Pó de anjo. Mas qual anjo que Deus colocou? Aí que é a treta, né? Nós já falamos, você já sabe, não vai ser novidade para você. Mas o pó de anjo que Deus colocou foi o pó do anjo caído. Uai, não é do anjo dos céus, não? Anjo. Tá pegando ou não? Deus colocou o pó do anjo caído. E o nome desse pó chama cinza. Eu não vou falar, obviamente, porque já foi falado isso aqui, já foi ensinado, explanado com muita veemência em alguma das aulas anteriores. Então, nós temos dentro da nossa essência tri, três essências. A essência do Deus Criador, a essência da terra, cujo nós fomos tomados para sermos criados, e a essência do anjo caído. Tá aí ou não? Pelo amor de Deus, irmão, fala alguma coisa, me ajuda. Ajuda eu. Hã? Meu Deus. Meu Deus. Então a essência do anjo caído também está em nós. Então nós temos a essência natural, nós temos a essência, aliás, nós temos a essência natural, nós temos a essência carnal e nós temos a essência espiritual. Nós somos tricotomos, triunos também. Nós também somos triunos. Preste atenção, os animais são dicotomos. Os animais têm espírito e têm alma, e têm corpo. Os anjos têm espírito e têm alma. Nós temos espírito, alma e corpo. Olha que loucura. Isso é muito doido, hein? Vocês não estão acostumados a ver essas coisas, não, né? Então, nós temos espírito, alma e corpo. Agora, observe. O Espírito de Deus habita e manifesta no nosso espírito. O espírito imundo, nosso eu, o nosso ego, a nossa carne manifesta no natural, no homem natural. E o diabo, o nosso adversário, manifesta na nossa carne. Por isso que a carne luta contra o espírito luta contra a carne para que você, naturalmente, não faça o que você quer. O espírito, porque você quer fazer o que você quer, que a sua alma engoda quer, o espírito quer que você faça o que ele quer, e o diabo quer que você faça, ou seja, a sua carne, onde o diabo habita, quer que você faça o que ela quer. Então você vê que são três pessoas brigando pela sua alma. Três pessoas brigando pela sua alma. A sua alma está brigando, porque ela quer governar, as suas emoções, sentimentos. A sua carne, ou seja, o diabo quer governar, e o seu espírito, ou seja, o Espírito Santo quer governar. Então é você que tem que decidir quem que você vai deixar governar a sua vida. Se o seu eu, se o diabo ou se Deus. Então, por que que o homem, a Bíblia diz que a inclinação do homem é má? Por quê? É porque é simples. A inclinação do homem é má porque ele tem 66% de se inclinar para o mal e só 33% de se inclinar para o bem. Tá bom para vocês ou não? 66% o homem tem para se inclinar para o mal e 33% para se inclinar para o bem. O que que é mais fácil? Nós nos inclinarmos para o mal ou para o bem? Então, se nós não tivermos a atuação dos sete Espíritos de Deus, se nós não tivermos a atuação dos sete Espíritos de Deus, que é fazer com que ele seja o Senhor da nossa vida, buscar sabedoria e entendimento, conselhos e fortaleza no Senhor, conhecimento e temor. Se nós não andarmos, nos movermos no espírito, nós vamos ser devastados pela carne, pelo diabo e pelo nosso próprio ego. Por isso que Jesus falou: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ele não está nem falando do diabo. Porque mais inimigo de você, mais inimigo seu é você do que o próprio demônio. O diabo não é tão seu inimigo quanto você. O diabo não é tão inimigo seu quanto você. Então, presta atenção.
Tem muitas escolas, muitas pessoas, muitos profetas, muitos mestres, apóstolo, evangelista, pastor, doutor, semideus, tem quarta pessoa da Trindade, tem de tudo aí. Ensina sobre anjo, sobre demônio, sobre mundo espiritual, sobre tanta coisa metafísica, mística, é tanta misticismo, e só não ensina você até caráter. A sua maior luta não é contra demônios. A sua maior luta não é contra principado, potestade, hóspede dominador, não. A sua maior luta é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. A sua maior luta é lutar contra você, contra os seus desejos desenfreados. Contra decidir querer fazer a vontade de Deus. Porque você não quer fazer a vontade de Deus, você tem que querer, você tem que bater, você tem que lutar contra você mesmo para fazer a vontade de Deus. Você tem que lutar contra você para orar. Você tem que lutar contra você para ler Bíblia. Você tem que lutar contra você para buscar Deus. Você tem que lutar contra você para fazer a obra de Deus. Porque mais inimigo da obra de Deus, mais inimigo que o diabo da obra de Deus, chama o seu nome. Você é o maior inimigo da obra de Deus. Irmão, não tem luta maior para um pastor do que as ovelhas. Não tem demônio que supera a luta de um pastor com as ovelhas. Vou falar de novo para você entender. Não tem capeta, não tem principado, não tem. Eu mando vir todo mundo para cima. Pode cair todo mundo para. Vem o inferno inteiro, eu dou conta. Mas com uma ovelha rebelde, a gente não consegue. Uma ovelha rebelde não dá conta. Se o inferno inteiro vier para cima, nós derrubamos o inferno inteiro. Mas uma ovelha rebelde não dá conta não dá conta de consertar. Por que o diabo está resistindo a essa escola? Porque o povo gosta de escola profética. O povo gosta de escola de anjos. O povo gosta de escola de misticismo hebraico. O povo gosta de quem fala com anjo, fala de demônio, fala de Lilith, fala do diabo, do raio que o parta. Mas de caráter ninguém gosta. Quem fala do caráter que aqui, ó, dá na goela da pessoa, a pessoa não aguenta. Aqui, ó, rasga a jugular da pessoa, ela não aguenta. Mas aula que fala de anjo, de demônio, de bênção, de dinheiro, de tudo que é bom, todo mundo gosta. Agora, escola que fala de tratamento de caráter, essa escola é resistida. Mas Deus vai mudar isso aí. Sabe por quê? Porque vai vir uma fome sobre a terra. Mas não fome de pão nem sede de água, mas fome de se ouvir a palavra do Senhor. E os homens andarão errantes do mar ao outro, do norte ao oriente, vão buscar a palavra, mas não vão encontrar. É a hora que eles vão buscar os verdadeiros. E os verdadeiros vão estar tão escassos, mas tão escassos, que quando eles achar um verdadeiro, rapaz, esse cara vai ser o cara. Pegou a chave ou não? Então, a verdade é a única coisa que liberta. E a verdade não liberta de demônio. A verdade não liberta de demônio. Posso provar ou não? A verdade não liberta de demônio. O que liberta de demônio é nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônio. Tá escrito isso? Tá escrito ou não tá? Em meu nome expulsarão demônio. Tá ou não tá escrito? E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Então, o demônio sai no nome de Jesus. O seu ego sai na verdade que você não quer ouvir. O seu ego é morto, ele é destruído na verdade que você não suporta, que faz você ranger o dente. Tá aí, ou não? Então a verdade que faz você ranger dente é o que vai te libertar. Porque tá escrito, não tá escrito, em nome de Jesus sereis libertos. Não tá escrito isso. Tá escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o nome de Jesus que liberta. Então, se eu falar para uma ovelha, em nome de Jesus, ovelha, seja liberta, não vai ser nunca.
Mas se eu falar assim, ó, toma vergonha na sua cara, seu adúltero, seu fornicário, seu mentiroso, seu enganador, seu 171, seu golpista, seu malandro, seu assassino, seu covarde, seu pedófilo, se eu revelar o pecado dele, se eu socar a verdade na cara dele, aí ele tem a oportunidade de ser liberto. A verdade liberta você. O nome de Jesus liberta os demônios que estão em você. Que acredito que eu vou te falar. Tem demônio que ele pede pro pastor, em nome de Jesus, mandar ele embora. Porque tem demônio que não aguenta os crentes, mano. Tem demônio que não aguenta crente, pra você ter noção. E vocês acham que eu tô brincando, né? Só faz 18 anos que eu expulso demônio. Já vi de tudo que você imaginar. Então observe. Em nome de Jesus, você expulsa demônio. Quando você prega, apregoa e ensina a verdade, você liberta pessoas. É por isso que tem muita gente dentro da igreja que até não tem demônio, mas também não está liberta. Que isso? O nome de Jesus tira o demônio de você. A verdade tira o seu eu de você. Mas vamos voltar para a aula, porque senão já vai acabar o tempo aqui, nós não vamos nem conseguir entrar na aula. É muita verdade, meu Deus do céu. Escola Emmett é isso. É só verdade, vai fazer o quê? É por isso que o povo nem gosta de assunto. Não sei nem por que tá no grupo. Eu não sei por que tem muita gente que tá no grupo. Não vem na aula, não participa, por que tá no grupo? Nem sei por que tá no grupo, sabia? É uma incógnita, mas é o que eu acabei de falar para vocês. Oh, meu Deus, peraí. Então, Gênesis capítulo 1. Vamos voltar aqui, Gênesis 1. Verso de número. Nós falamos no 1 e 2, né? O 3. E disse Deus: haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus a luz dias, e a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Então, houve tarde. É verdade, verdade, Regiane. Exatamente isso. Tem gente que está lá só para tentar provar que eu sou mentiroso, só que eles não dão conta. Mas na hora de aparecer aqui na aula e botar a cara e fazer a pergunta, não tem coragem de fazer, né? Aí lá no grupo são leões. Aqui na cara a cara, aqui olhando no meu olho, são gatinho. Nem gatinho, né? É pior que gatinho, o que que é? É girino. O que que é girino? Aquele filhote de sapo. No grupo é leão. Ah, porque tá errado, porque eu creio nisso, eu creio naquilo. Vem pra aula. Fala que abre a câmera e fala olhando na minha cara. Vai, dá seus pontos, dá suas bases bíblicas aí. Sem Bíblia na mão, vou com as mãos levantadas, eu vou te provar na Bíblia que aquilo que eu ensino tem base, tem fundamento e tá embasado na verdade. Não, irmão, só se eu fosse muito idiota para criar uma escola da verdade falando mentira. Eu tenho que ser muito idiota, né, para criar o nome Escola Emet, é verdade em hebraico, Escola da Verdade, e vou pregar mentira, vou falar mentira, vou ensinar mentira, vou ficar soltando versículo sem entender o que eu tô fazendo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Então, voltando aqui agora, vortendo. Deixa eu só pegar uma base aqui, que aí vai ficar melhor para a gente colocar ela aqui. Aí, vou deixar ela aqui do ladinho aqui. Aí, aqui do ladinho. Perfeito. Aí, observa, vamos lá. Então, você já sabe que aqui embaixo aqui tá a base, né? Tá a base. Não, vou colocar desse lado de cá. Fica melhor, porque aí dá para eu ler aqui. Então, observe. Opa, opa, aqui. Então, vamos lá. E viu, Deus disse, lá, houve tarde de manhã, verso 5, houve tarde de manhã, primeiro dia. Ó, houve tarde de manhã, primeiro dia. Presta atenção. Eu vou ler diferente, eu não vou ler na ordem, tá? Eu vou ler diferente para você entender, onde eu estou falando. Você vai ver a correlação que existe na criação e o código da criação. Então, Deus disse no primeiro dia, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, chamou Deus a luz dia e a treva noite, houve tarde e manhã, primeiro dia. Vai lá pro verso 14, Gênesis 1, tudo em Gênesis 1. Verso 14, ó, vamos lá, vou pegar aqui, ó, sair da primeira haste, descer, e lá pro quarto dia, aqui, ó. Então nós estamos no quarto dia, né? Então quem vê isso aqui não vai entender nada, mas vocês estão na aula vão entender. Olha lá, quarto dia, verso 14. Disse Deus, haja luzeiros. Haja luzeiros. O que ele criou no primeiro dia? A luz. O que ele criou no quarto dia? Luzeiros.
no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, luz e trevas. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, assim se fez. E fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, fazendo separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, quarto dia. Primeiro dia, ó, então vamos lá, voltando. Primeiro dia, Deus fez a luz. No quarto dia, os luzeiros. Viu? Como a correlação entre o primeiro dia é correlata com o quarto dia? Então, Deus, por que Deus faz isso? Porque Deus está criando as coisas com propósito. Deus está criando as coisas com propósito. Deus tem propósito na criação. Irmão, Deus não cria algo se não for para algo, para o propósito de. Quer que eu te dê um exemplo? Bobo, mas você vai entender? Todo mundo da pseudo-graça, da falsa graça, que prega a falsa graça, fala assim, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8. Sei de cor e salteado. Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, já está no verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, Efésios 2, 8 e 9 fala assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí no verso 10, que ninguém nunca lê, que é o contexto do texto, vai estar escrito assim, ó: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus criou a luz para criar o luzeiro. Deus nos criou para Deus nos criou para fazer as obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. É futuro. Futuro. Se não houvesse a luz, não haveria luzeiro. Não fazia sentido ter aquele que representaria a luz. Então Deus primeiro cria a luz, depois cria o luzeiro. Deus cria o homem, depois ele faz o homem andar em obras. Pegou? Tá pegando aí? Então observe. Então vamos lá. Observe. Verso de número 6, Gênesis 1, 6. Segundo dia. Vamos falar do segundo dia. Então, o primeiro dia está atrelado ao quarto. Segundo dia, ao quinto. Nós vamos ler. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, céus, e fez separação entre águas debaixo do firmamento, céus, e as águas sobre o firmamento, céu. Está falando de nuvens e as águas de baixo, que são os mares e rios. Presta atenção, que depois vai se tornar mares e rios quando Deus faz nascer porção seca. Mas vamos lá. Então, águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve tarde e manhã, segundo dia. Vamos lá? Verso de número 20. Vamos pro verso 20, aqui, ó. Vamos pro quinto dia. E disse Deus também: povoem-se as águas. Águas, 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 águas. Água aqui, água aqui. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. Tá vendo? Ave foi criado pela água. É por isso que o céu é formado de água. É por isso que tem água no céu. Toda a região celeste é água. É por isso que as aves são água e os peixes são água. É por isso que ave e peixe é feito da mesma essência. Foi criado da mesma forma, foi criado no mesmo dia, para o mesmo propósito. É por isso que peixe é ave sem asa. Na verdade, ele tem asa, mas é asa que a gente chama de nadadeira, mas é asa para nadar, para voar debaixo das águas. E as aves têm asa para voar sobre as águas, nos céus, nas nuvens. Então, Deus cria no primeiro dia as águas, e no segundo dia as águas, e no quinto dia os animais que habitam nas águas, de cima dos céus e de baixo nas águas da terra. Fechou? Então, cadê?
E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundo, multiplicar, encher as águas do mar, da terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, quinto dia. Então, segundo dia, ligado com quinto. Vamos voltar lá de novo. Verso de número. Cadê? Verso de número 9. E disse Deus também, ó, o terceiro dia. E disse Deus também: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca. Ó, primeira vez que aparece a porção seca. Então, no terceiro dia, ele faz a terra. Porque ele fala para as águas se separarem agora, se juntarem, se aglomerarem em um lugar, e entre as águas nasce uma porção seca. Então, o terceiro dia fala de porção seca, terra. Ó, água de blá blá blá. E a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra, relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo sua espécie, cuja semente nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, terceiro dia. Ó, terceiro, sexto. Ó o sexto dia agora. Vamos lá. Sexto dia. O que que Deus criou no sexto dia, né? Engraçado que no terceiro dia ele criou a porção seca, a terra, né? E no sexto dia? Disse Deus, verso 24: produza a terra. Terra, ó. Terra e terra, terra e terra. Então produz, agora que Deus criou a terra, agora ele falou: terra, produza seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também, além disso, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todas as répteis que se rasteiam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem. Criou Deus, Elohim, de novo, ó. Aí a essência, ó. Criou Elohim, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus, Elohim, o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos e multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominar sobre os peixes do ar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, que a folha de vida, toda a erva verde será para mantimento. E assim se fez. E assim se fez. E viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, sexto dia. Então, terceiro dia ligado com o sexto. Segundo, ligado com o quinto. Primeiro, ligado com o quarto. E o sétimo dia? O sétimo dia é o que sustenta toda a criação. É por isso que a Bíblia diz que Deus, voltar para cá agora, Deus, agora que você viu com a menorá, uma explicação que você nunca viu, com a menorá, um candelabro de 7 pontos, o símbolo do Espírito Santo, agora que você viu isso, você vai entender que Deus, ele tem propósito. Ele não cria nada sem propósito. Deus não cria nada em vão. Isaías 45:18, se eu não me engano, Isaías 45:18, a Bíblia vai dizer assim, ó, Isaías 45:18, se alguém puder achar aí, rapidão, coloca aí nos comentários. Isaías 45:18, presta atenção no que eu vou te falar. Se você voltar lá para o verso 1 de Gênesis, você vai ver que está escrito assim. Nós vamos falar isso, começar a falar isso nas outras aulas, nas próximas aulas. Isaías 45:18. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Irmão, são dois verbos aqui, sem forma, informe, e vazia. Essa palavra vazia é borru, em hebraico, significa caos. Então, torru, sem forma, e borru, que é vazia, ou um caos, né? Sem forma, aliás, perdão, sem forma fala de caos, e vazia fala de algo que não tem ninguém habitando. Olha o que Isaías 45:18 vai dizer. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia. Ou seja, em outras palavras, ele não criou para ser vazia, mas a formou
para que fosse habitada. Se Deus não criou ela para ser vazia, e Deus formou a terra, irmão, você consegue saber que forma é isso aqui? Qual que é essa forma? Quem estudou geometria sabe o que eu estou falando. Isso aqui chama retângulo. Certo? Retângulo. Deixa eu ver. Vou pegar aqui. Pera, deixa eu pegar aqui. Ó, isso aqui chama bola, círculo. Você sabe que isso aqui é uma forma. Você sabe que isso aqui é uma forma. Agora, olha para mim. Isso aqui, qual que é a forma disso aqui, ó? Qual que é a forma disso? Qual que é a forma geométrica disso aqui? Tem alguma forma aqui? Aqui? Nesse embolado aqui tem forma? Não tem. Deus não criou nada sem forma e nem criou para ser vazio. Como é que a Terra estava sem forma e vazia? Se Deus não criou nada informe, mas ele deu forma. Alguns até dizem que é terra plana. Não tem como, é muita burrice. Então, mas Deus criou ela com forma, mas ela estava assim. Como que Deus cria ela com forma e ela se torna sem forma? Aconteceu algo e nós vamos estudar isso. Nós vamos estudar. Aconteceu algo e nós vamos estudar o porquê que ela se tornou sem forma. E mais ainda, e ela não criou, não a formou, mas a formou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Por que que ela tornou-se, estava sem forma e vazia? É um dos conteúdos que nós vamos tratar na próxima aula, mas de uma maneira completamente diferente, que você talvez não está acostumado. Então, quando Deus termina, presta atenção, que é aqui que você precisa entender. Quando Deus termina, pastor, por que que ali em Gênesis capítulo 1, o senhor não garante, quer dizer, o senhor não acredita que ali é dia, 24 horas. Por que que ali não é dia 24 horas? Porque a pergunta é, o que que computa para que um dia se torne 24 horas? Não é a rotação da Terra? A rotação sobre ela mesma? E para ser um ano, não é a translação, que é a rotação da Terra no Sol? A órbita da Terra no Sol? Então, como que a Terra, que só tem órbita por causa da Lua, tinha órbita se a Lua não tinha sido criada ainda nem no primeiro dia, nem no segundo dia, nem no terceiro dia? A Lua, ou o luzeiro maior e o luzeiro menor, o luzeiro maior para governar o dia, o luzeiro menor para governar a noite, que nós chamamos de Lua e Sol, mas na verdade a Bíblia chama de luzeiro maior e luzeiro menor. Só foi criado no quarto dia. Então, os outros 3 dias era que dia? Os outros 3 dias era que dia? Porque não tinha 24 horas, ué. Aliás, nem o tempo havia sido criado, porque ele vai falar no quarto dia, quando ele vai criar o luzeiro, ele fala assim: ó, e estes luzeiros servirão para dias, para a contagem de dias. Ó, estes luzeiros serão para a contagem de dias e anos, estações. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Ora, se no quarto dia foi criados os luzeiros que iam dar contagem de estações, sinais, dias e anos, que dia que era? Não era dia. Era a eternidade. Deus criou a terra na eternidade. Por isso que o que sustenta a terra até hoje é o dia sétimo, que na verdade é o primeiro dia, que na verdade fala do tempo eterno. O sétimo dia que não houve tarde e manhã é o dia eterno. Então, quando a Bíblia diz que houve tarde e manhã, Deus está fazendo uma alusão ao tempo, mas não tinha tempo. Não houve tarde e manhã no sentido de escureceu e clareou. Não é tarde de manhã nesse sentido, irmão. É tarde de manhã no sentido de acabou. A tarde fala de término, de tempo. Ou seja, naquele tempo, entardeceu, ou seja, terminou a criação. Aquele projeto de criação. Quando Deus disse haja luz e houve luz, aquele projeto terminou, Deus chamou de tarde. Ele vai começar um outro projeto, ele chama de manhã. Porque no dia se cria, na noite se descansa. Então, de dia, ele criou. De tarde, que é a noite, para nós, ele descansou.
Só que Deus não começa a computar a criação pelo dia, mas sim pela noite. Por isso que eu ouvi tarde de manhã. Porque só depois que Deus faz é que ele computa. Porque Deus computa, presta atenção, Deus computa do descanso para o trabalho, não do trabalho para o descanso. Pegou nada. Por isso que quem trabalha muito não tem tempo para ver Deus. Porque Deus se esconde no descanso. E o que que o diabo quer fazer de você? Igual o povo do Egito, fazer de você um burro de carga. Quer que você trabalhe 18 horas por dia, 20 horas por dia. Só viva para trabalhar. Nunca descanse, porque a palavra descanso é o sétimo dia. E o sétimo dia, que também é o descanso, é chamado de Shabat. Shabat. Hum? O que que é Shabat? Descanso. Agora, quando a gente vai lá para o capítulo 2, verso um, capítulo de número 2, verso um, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ei, acabou os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo, agora a pergunta que eu te faço, por que que Deus terminou no dia sétimo? Por que que Deus não terminou no dia 6? Responde-me essa, mas responde-me essa se fores capaz. Por que que Deus terminou a criação no dia sétimo e não no dia 6? Responde aí nos comentários, quero ver. Hum? Chuta aí. Por que que Deus criou, acabou no dia sétimo? Ó, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo, santificou porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Hã? Por que que Deus não terminou a obra no sexto dia, mas sim no sétimo dia? Hum? Agora observe. Já que ninguém teve coragem de responder, eu te respondo. Porque ele começou no dia sétimo. Se ele começou no sétimo dia, ele só podia ter acabado no sétimo, porque o sétimo é o eterno. Tudo começa nele e tudo termina nele. E a palavra ali terminar não é no sentido de acabou, de acabar, de não ter mais nada depois daquele momento. Ó, eu acabei de construir esse copo, acabei de fazer esse copo, formei esse copo. O que que eu tenho que fazer? Nada. Não, não é nesse sentido, de terminar. Terminei, modelei, concluí essa obra aqui, não tem mais nada para fazer. Não, 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 não. Ele terminou no sentido de contemplar. Para ele estava perfeita a criação. Naquele momento, Deus viu que era muito bom. A criação estava perfeita, mas não terminou ali. Ali começou. Porque depois que termina a obra, começa a vida do homem. E este é o homem, é a gênese do homem, a criação do homem. Nós vamos falar depois sobre a criação do homem, sobre o que que significa, por que que Deus criou o homem e qual que foi, onde, você sabe qual que foi o órgão que Deus começou a criar o homem? Teve um órgão que Deus fez o homem, A partir de um órgão. um órgão. Deus começou a criar o homem a partir de um órgão. O bebê começa a ser formado a partir de qual órgão? Hã? De qual órgão o bebê é formado? A partir de qual órgão o bebê é formado? Dá um Google aí que você vai descobrir. Mas já vou te garantir, não foi desse mesmo órgão que Deus formou o homem. O bebê foi formado a partir desse órgão por causa da queda. São muitas perguntas que vocês não vão ter a resposta agora. Mas é muito forte. A Bíblia é muito forte, mano. A Bíblia é uma delícia de ser estudar, de se aprender, de se desenvolver, de você crescer na graça e no conhecimento dela. É extraordinário. Só que quem não ama a Bíblia nunca vai entender essas coisas. Ama Netflix, ama futebol, ama qualquer outra coisa, menos a Bíblia Sagrada. Não vai ter essa revelação. Porque é só glória de rei descobrir. É só glória de rei esquadrinhar. Tenho certeza que vários aqui já me viram dar essa aula algumas vezes e com certeza aprenderam muita coisa nova hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, ela não é morta. Hã? Agora observe. Então ele começa no sétimo dia e, obviamente, ele vai terminar no sétimo dia.
Porque ele começou na eternidade e vai terminar na eternidade. Só que qual que é o problema? Que o sétimo dia não acabou. Por isso que não houve tarde de manhã, sétimo dia. Não houve tarde de manhã depois do sétimo dia. Nem haverá. Nem haverá tarde de manhã. Por quê? Porque o sétimo dia ainda continua atuante, ele continua existindo. Por isso Jesus falou: meu pai trabalha até agora e eu também. Deus não parou de trabalhar depois de que ele descansou. Porque Deus terminou aquela obra, mas Deus ainda continua fazendo a obra na minha e na sua vida até hoje. Ah, para de graça, rapaz! Vocês não pegam nada. Que isso, varão? Aquele que começou em vós a boa obra é fiel para terminar, para ir até o fim. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação. Ei, ei, dos séculos, não do tempo. Ih, papai, é muita coisa, é muita revelação. Vocês não estão prontos para essa conversa. Hã? É revelação demais, tá doido? Tá doido? No Google você não acha essas coisas, mas nem amarrado. Eu desafio você a procurar no Google. Tudo que eu te ensinei aqui, vê se você acha. Desafio você a procurar no Google. Mas observe. Alguém manda lá no grupo lá da Emmet, assim, ó, escreva um texto e fala assim, ó, coloca lá assim, ó, quem puder aí. Fala assim, ó, ei, os irmãos que estavam discutindo doutrina, entra na aula lá e fala na cara do pastor. Escreva alguém aí lá. Fala assim, os irmãos, vocês estavam discutindo a doutrina aí, o pastor está ao vivo. Ele chamou vocês para fazer as perguntas lá na cara dele, para fazer a pergunta, para formular a doutrina. Para falar o irmão que falou lá que Jesus morreu na sexta-feira, na quinta-feira, e ressuscitou no domingo. Cadê os irmãos? Cadê a irmãzinha que estava falando lá da graça? Quero esses irmãos aqui agora. Abre a câmera, abre o áudio, olha no meu olho e mostra na Bíblia a sua doutrina. Entendeu? Então a palavra Shabat, ou descansar, e pois foram acabados os céus e a terra. Então essa palavra acabar não é no sentido de terminou, é no sentido de realizou. Seu pai deu uma tarefa para você, ou seu patrão deu uma tarefa para você, você vai lá e termina a tarefa. Você terminou de trabalhar? Não, você terminou a tarefa. Você realizou aquela tarefa, você continua trabalhando até o horário que você tem que terminar, até o horário que você bate o ponto. Tá pegando? Então, Deus terminou aquela tarefa, a tarefa da criação. Então, olha, é a primeira vez que vai aparecer aqui, ó. Ó, a primeira vez que vai aparecer, ó. Eu não ia dar essa chave pra vocês, não, mas eu vou dar. Não ia dar, não. Não ia dar, não. Não ia dar, não. Vocês não. Sei não. É, se não rolar o piquezinho depois, pai não vai parar de dar essa chave pra vocês. Vocês estão muito comendo do pão da vergonha, da desonra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, ó, painho não dá, deixa assim, não. Aí, painho, como é que painho vai dar leitinho para as crianças? Tem não, não tem como não. Painho vai dar de graça para vocês, vocês não... Eu te alimento com os alimentos espirituais, vocês não me alimentam com o carnal. Ajuda painho, aí. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado, no dia sétimo, a sua obra, ou seja, ele finalizou aquela obra que fizera, descansou nesse dia. Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus descansou. A palavra descansar é contemplar. Deus contemplou. Deus olhou a maquete pronta e falou: caraca, velho, que top essa maquete, que lindo esse trabalho de ciências. Entende o que eu tô falando? E aí, aquilo que a criança faz na escola? Então, de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É a primeira vez que a palavra Criador vai aparecer na Bíblia. Por quê? Porque a faceta de Deus aqui, em Gênesis 1, é a faceta do Deus Criador, do Jeová Criador. Tem o Jeová Sabaoth, tem o Jeová Nissi, tem o Jeová Rafá, tem o Jeová Tzidkenu, tem o Jeová Raá, tem o Jeová Jirê, tem o Jeová Shalom, tem o Jeová tudo. Ou seja, a faceta que Deus usou aqui é Criador, mas ele não parou aqui. Ele acabou a faceta do Criador. Tem gente chamando Deus de Criador até hoje, irmão. Deus já deixou de ser. Faz mais de 6.000 anos. Aí os moçal ficam vendo uns camaradas na internet falando de o Criador. Aí ficava falando, o Criador. Que Criador, irmão? Deus não é Criador seu, não. Nem Deus seu ele é mais. Porque Jesus veio para nos revelar o Pai. Ele deixou de ser criador faz muito tempo. Ele deixou de ser o Senhor faz muitos anos. Ele deixou de ser Deus faz muitos séculos. Ele se tornou o nosso Pai. Eu vim para vos revelar o Pai.
Ele é nosso pai. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Quem trata Deus como Senhor é Esaú-Minita, Edomita, da tribo de Esaú. Trata Deus como Senhor. Os da tribo de Jacó tratam Deus como pai. Ei, a minha alegria é que vades e deis muito fruto, e assim o vosso Pai seja glorificado. Assim o Pai será glorificado quando vocês derem muito fruto. Eu e o Pai somos um. Vós sois filhos do Deus vivo. Entende o que eu estou falando? Quando Jesus falou para os fariseus que ele era o filho de Deus, o que eles fizeram? Rasgaram as vestes. Por quê? Porque falaram, blasfema, como é que você pode ser filho de Deus? Ele falou, nossa, eu não. Eu sou o primogênito de muitos que vão vir depois de mim. Eu só sou o primeiro. Hã? Então, Deus, como criador, fez aquela obra. Mas agora ele vai ser um tutor para Adão e Eva. Um restaurador para Adão e Eva. Deus vai ser um juiz para Caim e Abel. Deus vai começar a operar em várias facetas. Deus vai ser o destruidor no dilúvio. O Deus destruidor. Assim como ele se tornou o anjo da morte no Egito, quando ele matou os primogênitos. Ele vai, a partir daí ele vai ter inúmeras facetas na forma de atuar. Com o povo dele, ele vai ser quando e aí isso tudo é representado, nós vamos falar. Nós vamos falar. Nós vamos estudar isso mais para frente. Daqui umas 50 aulas mais ou menos. Nós vamos estudar isso. Quando ele fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar. Não, perdão, não é para Abraão, não. Ele fala para Moisés. Fala assim, ó, quando eu voltar para o Egito e falar assim, ó, que o Senhor me enviou, como eles vão acreditar que é o Senhor? Aí ele falou assim, ó, fala que o Deus dos pais dele enviou. O Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele complementa dizendo, eu serei o que serei. Eu, Axé, Eié, Axer. Axé, Eié, Axer. Que significa serei o que serei. Eu serei o que vocês precisam que eu seja. Então, quando vocês precisarem que eu supra, eu sou o Jirê, provisão. Abraão falou, ele, Jeová Jirê, Deus proverá, Jeová Jirê, ele proverá para si um cordeiro. Ele também será Nissi, a bandeira. Ele também será Shalom, paz. Ele será Sabaô, guerra. Ele será Tzidkeno, justiça. Ele será da cura, Jeová, que cura, Rafá. Quando eu estiver doente entre vocês, eu serei Rafá. Quando tiver alguém necessitado, eu serei Jirê. Quando tiver alguém que precisa de justiça, eu serei Tzidkeno. Quando tiver alguém que precisar de guerra, de mim para lutar uma guerra por você, eu serei o Sabaô. Quando você precisar que eu estabeleça um marco na sua vida, eu serei o Nissi, a bandeira. Quando você precisar que eu seja presente, eu serei o Raá, o Deus presente. Quando você precisar que eu seja o poderoso, eu serei o Shaddai, o Deus todo-poderoso. Eu serei Axé, Eié, Axer. Eu serei o que serei. O que vocês precisarem de mim, eu vou ser. Nesse momento, Deus foi o Criador. Depois ele se tornou Deus, ajuizador, advogado, paz, provisão e toda essa lista que eu já te dei, até chegar a ser Abba. Abba, Pai. Abba, Pai. Ele é o nosso Pai. Na próxima aula vocês vão aprender coisas mais extraordinárias acerca disso. Fica ligado aí. Não esquece de fazer o Pix, hein? Não coma do pão da vergonha. Pelo amor de Deus, você vai se lascar. Deus abençoe. Até a próxima aula. Tchau!